Questão 53, obter a derivada da função g de x, né? Observe você que inicialmente a gente tem aqui um produto, tá vendo? Um produto de duas funções. Então eu vou usar a regra do produto, considerando a primeira função como sendo raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, e a segunda função como sendo arco cosseno x. Vamos lá? E a regra do produto diz o seguinte: a derivada da função raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então você vai escrever aqui, ó, 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Só que pela regra da cadeia, você tem que multiplicar pela derivada de 1 menos x ao quadrado. E a derivada de 1 menos x ao quadrado é menos 2x. Aqui, ó, menos 2x. Tudo isso é a primeira parte da regra do produto. É a derivada da primeira, ó, tô derivando a primeira aqui, tá bom? Vezes a segunda função, que é quem? Arco cosseno x, mais a primeira função, que é raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado, 1 menos x ao quadrado, vezes a derivada da segunda, a derivada do arco cosseno x. Está aqui, ó, arco cosseno x, menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Então, vezes menos 1 sobre raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. Bom, um pouco mais, g' de x vai ser igual. Aqui nessa parcela, esse 2 com esse, você pode simplificar. Vai sobrar aqui no numerador menos x arco cosseno x. Menos x arco cosseno x. Sobre quem? Raiz quadrada de 1 menos x ao quadrado. É o que sobrou aqui na primeira parcela. Na segunda parcela, tenho certeza que você já observou que esse com esse você pode simplificar. Mais vezes menos, menos 1, né? Sobrou menos 1. Pronto. Tá aí, g' de x. Questão 54. Y igual a arco tangente x menos raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, vamos às contas, né? A derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Tá aqui, a derivada da arco tangente. 1 sobre 1 mais x ao quadrado. Onde esse x aqui é o arco, né? O arco que aparece aqui na tangente. E o arco que está aparecendo aqui é tudo isso aqui, ó, x menos raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então, y' vai ser igual a 1 sobre 1 mais essa parcela aqui ao quadrado, que é x menos raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, fechou parênteses, ao quadrado, tá? Estou usando aí a derivada da função tangente, 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. E o arco é esse aqui. Só que, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de x menos raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, né? Então tá. Então, vezes a derivada de x é 1 menos a derivada de raiz de x é 1 sobre 2 raiz de x. Então, aqui vai ficar 1 sobre 2 vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Novamente, pela regra da cadeia, observe que eu estou usando a regra da derivação da raiz de x, mas aqui não tem um x sozinho. Toda vez que o x não estiver sozinho, é regra da cadeia, tá? Então, vezes a derivada de 1 mais x ao quadrado, que é 2x, tá? Então, devagarzinho para você entender. Nesse passo aqui, eu estou usando a derivada da função arco tangente. A derivada da função arco tangente é 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. 1 sobre 1 mais o arco ao quadrado. Só que, pela regra da cadeia, eu devo multiplicar pela derivada de x menos raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Tá aqui, ó. Derivada de x é 1 e a derivada da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado tá aqui. 1 sobre 2 raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Novamente, pela regra da cadeia, devo multiplicar pela derivada de 1 mais x ao quadrado, que é 2x. Bacana essa questão, né? Então, um pouco mais. Y' vai ser igual a 1 sobre 1 mais. Agora aqui a gente tem um quadrado da diferença. Eu já vou desenvolver esse produto notável, né? É o quadrado do primeiro, x ao quadrado. Menos 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então menos 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Que mais? Mais o quadrado do segundo, né? 1 mais x ao quadrado, raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, ainda ao quadrado, vai dar o quê? 1 mais x ao quadrado. Agora, vezes, o que dá para a gente fazer aqui nessa parcela?
Esse 2 com esse aqui, ó, a gente simplifica. Então, o que vai sobrar? Vai sobrar 1 menos, aqui vai sobrar x sobre raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. 1 mais x ao quadrado. Questão bacana, né? Bom, pouco mais. O que dá para a gente operar aqui nesse denominador? Dá para somar 1 com 1, x ao quadrado com x ao quadrado. De tal forma que a gente vai obter y' igual a 1 sobre... Quem, ó? 1 mais 1 dá 2, mais x ao quadrado mais x ao quadrado é 2x ao quadrado, menos 2 vezes x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Vezes. Agora aqui nesse parênteses eu vou tirar o mínimo. O mínimo é quem? É raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Então vamos lá. O mínimo dividido por 1 dá ele mesmo, vezes 1 continua dando ele mesmo. Raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Agora, o mínimo dividido por ele mesmo dá 1 vezes menos x. Aqui nessa parcela, aqui nesse denominador, a gente tem 3 parcelas com um fator 2 em comum. Então, vou colocar o 2 em evidência. E aí, a gente vai obter o seguinte. Vou fazer 2 passagens ao mesmo tempo. Multiplicar essas 2 frações e colocar o 2 aqui em evidência. Então, a gente obtém y' igual a 1 vezes essa raiz aqui, ó, vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado menos x, é quem? É raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado menos x. Sobre quem? Aqui eu vou colocar o 2 em evidência. Ó, 2 dividido por 2 dá 1. 2x ao quadrado dividido por 2 vai dar x ao quadrado. Menos 2x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dividido por 2 vai dar menos x raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, tá? Coloquei aqui em evidência e ainda eu devo multiplicar por essa parcela aqui, ó, vezes raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Bacana, né? Pouco mais. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou fazer assim, ó, 1 mais x ao quadrado vezes essa parcela e essa parcela vezes essa aqui. É uma distributiva aqui, tá? Então, y' vai ser igual a raiz quadrada, o numerador estou repetindo, de 1 mais x ao quadrado menos x sobre 2 vezes quem? Ó, vou fazer esse produto aqui, 1 mais x ao quadrado vezes esse. Vou até colocar um colchete aqui agora. Então, ó, 1 mais x ao quadrado vezes essa parcela, que é raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Já já você vai entender por que convém fazer assim. Agora, essa parcela vezes essa aqui, vai sobrar o quê? Menos x, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Ó, então, devagarzinho para você entender. Agora, está multiplicando essa parcela vezes essa. Essa raiz vezes essa raiz, some a raiz, sobra o que está dentro, que é 1 mais x ao quadrado. E esse x é esse aqui, tá? Agora, por que convém a gente fazer essa passagem assim? Porque aqui eu tenho, olha, 1 mais x ao quadrado, aqui também eu tenho 1 mais x ao quadrado, eu vou colocar esse 1 mais x ao quadrado em evidência. De tal forma que o y' vai ser igual aqui. O numerador vou repetir, raiz ao quadrado de 1 mais x ao quadrado, menos x sobre quem? Esse 2 estou repetindo, e conforme nós discutimos, dá para colocar um 1 mais x ao quadrado em evidência. 1 mais x ao quadrado em evidência. Vamos lá. Então, a primeira parcela dividida por 1 mais x ao quadrado sobra raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado. Que mais? A segunda parcela dividida por 1 mais x ao quadrado vai sobrar o quê? Vai sobrar o menos x, né? Menos x. E olha aí que bacana, olha que bacana. O que eu tenho aqui no numerador? Eu tenho raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado menos x. E aqui, a mesma coisa. A gente pode simplificar. Simplifica esse com esse. E aí, a gente vai obter... Isso é igual a 1 sobre quem? 2, que multiplica 1 mais x ao quadrado. Nossa, questão bacana essa, né?